Boa noite a todos. Mais uma vez nos reunimos em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais uma reunião no lar da família cristã. E vamos dizer assim que essas reuniões online não é desconfortável de forma alguma, porque ela nos conecta de coração e de alma em vibrações elevadas. Então nós estamos mais conectados do que nunca nesse momento, não é verdade? Então nós só temos a agradecer a Deus, mesmo porque a prudência tem que fazer parte da nossa vivência. A obediência é muito importante. Então vamos obedecer às regras e ser prudentes à prevenção tão necessária, porque ainda a pandemia continua assolando, né? Então nós temos que tomar cuidados e respeitar as leis necessárias para a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e também a nossa saúde espiritual. E esse encontro de hoje nós vamos falar sobre o ser consciente. Então, só de dizer o ser consciente já demonstra que temos que ter consciência do momento em que estamos vivendo. Necessário se faz a nossa compreensão, o nosso alegrar interno e agradecer por tudo, né? Como dizia o apóstolo Paulo, vamos dar graças a Deus por tudo, é para o nosso bem. E tudo que é para o nosso bem, nós só temos a agradecer. E nós estamos aprendendo muito, apesar de nós termos sofrido uma grande baixa por mortes físicas, né? Nossos sentimentos a todos aqueles que perderam seus familiares por todo esse grandioso Brasil e pelo mundo, não é? Mas nós temos que ver também o lado positivo, porque não foi em vão que Deus permitiu que nós estivéssemos em estado de pandemia em todo o planeta. Era necessário haver um basta. Nós tínhamos que parar, a humanidade estava numa correria desenfreada e no automático. Nós estávamos automaticamente vivendo e isso não é bom para a alma, não é bom para o crescimento, não é bom para o espírito. Essa parada súbita fez com que nós fizéssemos interrogações internas, parássemos e a princípio muitos não aceitou muito. Aceitando ou não, ela está aí, ela está presente. Torna-se um corretivo, torna-se uma lição de amor, de compreensão, não é? Então, tudo de bom acontece quando nós obedecemos o que é necessário fazer. E era necessário para a nossa evolução. Nada voltará a ser como antes, porque nós estaremos mudados, transformados por este momento tão importante para a alma, para a coletividade. E nós temos que permanecer com fé, confiantes no Divino Amigo, de que tudo está acontecendo conforme pré-estabelecido, estudado previamente pelo plano espiritual. E eles jamais dão uma dor, um sofrimento sem necessidade de ser. Eles, quando permite que algo aconteça, é porque era necessário. Então é prudente que nós aceitemos. Então nós vamos dar início à nossa reunião dessa noite, com muito amor no coração, com vibrações elevadas, e para que elas se elevem ainda mais, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos cerrar os nossos olhos e vamos suavemente, respirando profundamente. E nesse soltar de respiração, nós vamos deixando de lado tudo aquilo que é negativo, que já não nos serve mais. E vamos nos conectando com Deus, nosso amado Pai. E nessa conexão, nós vamos sentindo o seu amor nos envolvendo, nos iluminando e nos tornando cada vez mais leves, serenos e tranquilos. E com Jesus em nossos corações, vamos rogar a Ele que nos ilumine, nos
proteja, nos ampare, nos fortaleça cada dia mais e mais, para que possamos discernir as lições e sairmos vencedores de todas as situações. Rogamos ainda a Ti, Mestre amado, que nos auxilie no discernimento para que possamos compreender os estudos desta noite. Graças a Deus, e assim nós vamos dar por iniciado o estudo do livro O Ser Consciente, psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E esse livro é maravilhoso porque cada pessoa que for falar do ser consciente, ele vai falar daquilo que ele sente, daquilo que ele vê, daquilo que ele entende, daquilo que ele vive, daquilo que ele vivencia. Da sua consciência atual. Ele é abrangente, ele é maravilhoso. E nessa concepção do ser consciente, eu pensando bastante, me ligando com a Joana de Ângeles, né? Eu percebi assim que Deus amoroso e bom preparou todo esse momento para nós. Lá atrás, nos primórdios da humanidade, já se sabia, porque Deus, Ele conhece tudo, Ele conhece todos. E Ele sabia que nós íamos entender a ser consciente paulatinamente. Que nós iríamos começar e para tanto lá nos primórdios, na antiguidade, Ele já enviava sábios para nos ajudar e nos inspirar. E na Terra veio reencarnando grandes espíritos, que aqui na Terra veio apagadinhos na carne, mas que traziam grandes ensinamentos para o nosso despertar espiritual. Num primeiro momento, nós deparamos com esse maravilhoso livro, nós temos assim uma sensação, uma impressão de que entendê-lo é difícil. Quando nós lemos tudo aquilo que a Joana propõe, nossa, parece tão difícil compreender as minúcias, né, de todos aqueles casos, aquelas condições que se apresentam no livro. Mas como nós acabamos de dizer, desde épocas imemoriais, o homem está sendo preparado para este momento. E num primeiro momento, através dos tempos, né, ele vem recebendo intuições. Os precursores, né, do cristianismo iniciaram lá atrás essas inspirações. Eles nos vêm trazendo dicas para o nosso amadurecimento psicológico, para que nós ganhemos maturidade espiritual. Heráclito de Éfeso, né, um pré-socrático, que viveu por volta de 540 antes de Cristo, já dizia: o real é puro vir a ser. Fala-nos também da impermanência daquilo que é material. Heráclito, ele falava muito daquilo que não é permanente. Frisava muito isso. Até ele fala sobre o rio, que ninguém se banha nas mesmas águas, porque ele pode voltar lá naquele mesmo ponto, naquele mesmo lugar do rio, mas as águas serão outras. Então tudo se transforma. Nós estamos em constante transformação. Olha que dica maravilhosa para o nosso pensar. E essas palavras dele jamais se apagaram. Há mais de 2.500 anos. Depois nós tivemos Protágoras, um pouquinho antes de Jesus nascer. Esse filósofo, o homem, disse: o homem é a medida de todas as coisas, que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. O homem pode ser considerado como sendo só propriamente, diz Joana de Ângeles.
Então ele pensa daquela forma, a sua mente se materializa daquele ponto, daquele jeito, e nós conhecemos o homem como a sua mente. Não é verdade? Sócrates, 470 antes de Cristo, direciona o pensamento filosófico para o homem no famoso conhece-te a ti mesmo. Olha que dica maravilhosa. O homem foi convidado a conhecer a si mesmo. E é muito importante que nós nos conheçamos a nós mesmos. Antes de Jesus vir, e com a vinda de Jesus, ele vem nos trazer a boa nova. Com o famoso inovador, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que maravilha, né? E Jesus disse muito mais parábolas, ensinamentos que não caberia pelo tempo, né? Nós aprofundarmos, mas nós vamos aqui caminhar nessa consciência, né? De descobrir o ser consciente. E Jesus nos ensinou lições maravilhosas sobre os nossos potenciais internos e intrínsecos. Aqueles potenciais que nós já trazemos. É o si mesmo, a própria consciência. Todas as lições de Jesus chamou atenção para a nossa própria consciência. Depois, nós vamos perceber em Kardec, entre 1857 e 1868, ele codifica a doutrina espírita e nos possibilita o entendimento e a compreensão das leis divinas, que vem alavancar a nossa jornada evolutiva através do entendimento da evolução em várias vidas e muito mais, da necessidade de seguir a moral de Jesus. A autoconquista que Kardec nos fala, ela é alcançada pelas várias reencarnações que ele explica. Então nós vamos reencarnando e a cada reencarnação nós vamos nos tornando mais conscientes, né? Nós vamos tomando essa consciência. Por volta de 1950, através do nosso querido Chico Xavier, Emmanuel, nos traz a belíssima mensagem: fazei preparativos. Lição 144 do livro Pão Nosso, nós temos a lição que diz assim: então ele nos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. Jesus disse essas palavras, está em Lucas 23, 12, e nós vamos ler essa lição na íntegra. E quem tiver esse livro em casa, que é o Pão Nosso, leiam essa lição, ela é muito importante para nós entendermos o ser consciente, para nos conscientizarmos da importância de estarmos conscientes de nós mesmos. Aquele cenáculo mobilado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. A face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre a disposição do lar. Ele diz o homem no sentido amplo e geral, né? A mulher, né? O ser humano. Mas ele fala um termo universal, o homem. Varrem-lhe os detritos, acolá ornamentam-se as paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo. Se isso ocorre com a feição material da vida terrena,
Que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? Certamente, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira irracional, do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo cada noite. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideia diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhe novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que possui. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé. E aí dentro fazei preparativos em constante ascensão. Não é uma maravilha essa lição? E já não é um preparo para que nós hoje entendamos o ser consciente? Então, essa lição eu sugiro a todos que façam esses preparativos. E vamos observar que ele refere-se aqui, por exemplo, ele diz que aquele homem mecânico, aquele homem animalizado ainda, ele levanta de manhã, ele come, bebe e volta a dormir ou trabalha e é uma máquina, como uma máquina. Assim como o animal, ele dorme, acorda, ele se alimenta, ele tem algumas atividades, ele volta, dorme e aquilo fica aquela rotina. Já o homem não, o homem, o ser pensante, o ser que é espiritual, ele tem a necessidade de a cada dia aprimorar os seus sentimentos, aprimorar o seu interno, melhorar a sua conduta, estimular em si mesmo a espiritualidade. Então, nós vemos que nós temos que sair da mesmice e procurar entrar dentro do nosso íntimo, da nossa alma, e no dia que se inicia, procurarmos ser melhores do que nós fomos ontem. Este ser está na consciência da evolutiva. Este ser passa a perceber. Ouvimos muitas notícias negativas, né? Aqueles noticiários que mostram criminalidade. Isso não é bom. Porque não é, nessa sintonia nós não vamos conseguir fazer uma boa meditação. Então, nós precisamos primeiro selecionar os assuntos, selecionar os programas, os filmes. E nessa seleção, nós vamos procurar coisas amenas, mais leves. Isso não significa que nós vamos nos desligar do mundo, não. Pelo contrário, nós vamos estar conscientes, averiguar o que é necessário, nós vamos ver as notícias de trânsito, nós vamos ver notícias sobre a pandemia, as medidas necessárias, por exemplo, nós vamos ver o tempo como está, né? Nós vamos ver o necessário para a nossa sobrevivência, mas não aquilo que não nos interessa. Sempre quando nós tivermos dúvida, vamos falar assim, eu assistindo tal coisa, eu vou auxiliar em algo? Se não, façamos uma prece em direção àquele caso, uma vibração amorosa e deixemos lá quieto. Vamos cuidar de nós. Se cada ser humano nesse exato momento cuidar de si mesmo, a Terra se tornará melhor. A Terra se iluminará. O silêncio interior é muito importante. Durante o transcorrer do dia, nós temos que iniciar pela manhã e à noite. Mas com o tempo, vamos nos disciplinar lembrando de Deus a cada 1 hora, cada 2 horas. Cada um faz a sua rotina, não existe uma regra. Cada um sabe das suas necessidades.
do seu trabalho, das suas correrias do dia a dia, das suas responsabilidades. Mas vamos procurar criar um hábito de temporariamente, né, de um tempo durante o dia, lembrarmos de Deus. Se estamos trabalhando, vamos parar um segundo, cerrar os olhos. Senhor, esteja comigo, que eu estou contigo. Da sua forma, com as suas palavras, do seu jeito. Deus, cuide da terra, vibrações de luz para os doentes, para os hospitais. Isso é uma meditação, é uma conexão. Estamos usando o cérebro e a mente para o bem, para o amor, para a paz. Se temos algum karma negativo, nós vamos apagando, é como uma borrachinha que nós vamos limpando com boas vibrações, com bons pensamentos, com pensamentos de luz. Se nós não temos uma boa palavra, vamos colocar apenas a mão no ombro da pessoa e emitir luz para ela naquele momento. Ou se estivermos à distância, vamos emitir luz e vibrar por ela. Entrar em sintonia silenciosa é uma joia preciosa que todos nós temos condições de utilizar. Dessa forma, nessa mudança mental, ela vai ocasionar a diluição dos pensamentos enfermiços. E vai se instalar o bem e as nossas personalidades serão renovadas. Porque nós temos o hábito de pensar que nós somos a pessoa. A pessoa, no caso, eu, Marina, tenho um CPF, eu tenho um RG, mas ele é passageiro. Mas eu não sou só isso. Eu me apresento assim, eu estou Marina, mas eu não sou Marina. Só nessa encarnação. Eu me apresento com esse nome, mas eu não ficarei com ele eternamente. Posso ficar por algum tempo, mas Deus é que sabe. Então, essa personalidade não pode ficar arraigada em mim. Sabe com quem você está falando? Muitos dizem, né? E se acham importante como pessoa. Não somos, nós somos todos iguais. Nós somos seres de luz. A nossa importância está para o tamanho do nosso teor vibratório. Quanto mais elevados formos em vibrações de amor, nós nos elevaremos na paz e no silêncio interno. Surge paulatinamente a lucidez plena e a consciência limpa e leve, quando nós passamos a observar esses valores internos. Quando nós paramos para refletir sobre a importância de não só lustrar a casa, limpar a casa, fazer a higiene da casa, como fala o Emmanuel, mas nós vamos limpar ao interno os pensamentos e estar conosco mesmo, porque nós somos almas, espírito encarnado. Nós não somos pessoas. Nós estamos como pessoas. Então, esse lado pessoal, ele precisa ser esquecido. E esse lado pessoal tão arraigado é o que se chama ego. Né? Que na psicologia transpessoal, né, nós temos o ego e temos que alcançar o self. O que a Joana vem nos propor é que o homem, ele é mente porque ele apresenta-se como o que está na mente dele. Mas essa descoberta do espírito tem que partir de cada um. Nós vamos descobrir a nossa identidade espiritual, a nossa essência. E não mais nos sintonizar na pessoa do ego, mas na essência do self, da nossa individualidade. A meditação não significa viver uma ilusão ou fora da realidade, mas criar um silêncio, uma atmosfera, um novo patamar vibratório que possa nos possibilitar uma análise sincera sobre nós mesmos e um encontro com Deus na intimidade.
Mediante a descoberta de novos recursos, descobriremos valores expressivos que temos desperdiçado ao longo da vida. Nos livros do André Luiz também temos preciosas lições de como elevar nossas mentes e torná-la mais proveitosa para o nosso progresso espiritual. O Evangelho nos possibilita valiosas lições. Ele nos traz inúmeros exemplos de espíritos que nos se apegaram ao ego e perderam uma oportunidade ou várias reencarnações. O André nos faz ver essa beleza, né? Até o Evangelho mesmo. No Evangelho há mensagens que dizem que na Terra era rainha e no outro lado passou a ser serva, né? E vice-versa, né? Então nós sabemos que essa personalidade do ego, ela é passageira. E se nós nos firmarmos sempre, todos os dias, na meditação, não é aquela reza ou prece falada, né? Mas sim aquele silêncio interno, daquela conexão com o Pai, e de sentir, eu sou uma alma, filha de Deus. E como alma filha de Deus, me encontro neste momento, nesse corpo. E como alma eu vou agir no dia de hoje. Como alma eu vou ser útil ao Pai. Eu serei um objeto de utilidade ao mundo. Uma conexão para o bem. Como alma encarnada. E aí nós podemos ver a pior rebuliço, a pior briga, que nós não vamos interagir, nós vamos vibrar. Porque nós não estamos como pessoa, nós estamos como alma. Sempre nos sentindo como alma encarnada em um corpo físico. Porque se nós estivermos na consciência de ego e não do self individual, nós cometeremos erros. Nós sentiremos raiva, indignação, até ódio em determinados momentos da vida. Porque a Terra atualmente vem passando por muitas injustiças, muitas coisas estão vindo à tona, muitas coisas erradas, confusas, conflitivas estão acontecendo. E se nós não estivermos nessa consciência espiritual, de alma, nós vamos interagir como pessoas somente. E nós vamos gritar, falar, esbravejar, entrar na briga, entrar na encrenca e vamos nos perder. De nada nós vamos servir. Dando um passo atrás, no silêncio interno da alma, nós vamos abrir esse quarto interno, dessa conexão com o Pai, e em silêncio, silenciosamente, nós vamos entrar em sintonia com Deus, para que Ele nos dê potencial e força para prosseguirmos. E vamos dar um exemplo de como o celular. Quem não tem um celular hoje em dia, né? Mas esse celular, ele só funciona se ele tiver a bateria carregada. Se descarregou a bateria, nós ficamos incomunicáveis. Então, nós somos a mesma coisa. Só como pessoa encarnada, como a carne somente, nós não temos bateria. Como alma encarnada, nós nos ligamos ao Pai e carregamos a nossa bateria espiritual. E a meditação faz com que façamos essa conexão. Essa é uma descoberta fantástica e maravilhosa. Basta nós meditarmos na parábola dos talentos, em que vamos meditar e refletir sobre a nossa própria conduta. De que forma nós aproveitamos as oportunidades. Se nós produzimos ou não aquela oportunidade. Mas é hora de usarmos os talentos espirituais. Pelo simples fato que parece corriqueiro, de parar por alguns minutos durante o dia, inspirarmos profundamente, pensando em Deus, nosso Pai, prestando atenção na nossa respiração, pois vamos em segundos refletir sobre a bênção do corpo físico do aparelho circulatório, irrigando nosso cérebro, nossa máquina divina que ainda não sabemos utilizar adequadamente.
Os tibetanos, os zazen, né, esses budas, eles, o budismo, né, eles ensinam a pessoa quando é irrequieta, e o mestre está ensinando a meditação, eles pedem apenas para prestar atenção na respiração. Isso é milenar. Olha que maravilha, né? Ele respira, inspira e expira. Então ele fica presente. Mas ele sente que o corpo está se manifestando, mas que a alma que está ali habitando. E nessa presença ele se acalma. E por que não fazermos isso também? Vamos mentalizar Jesus à beira de um lago, sentado num barco, ou então debaixo das oliveiras, que é a lembrança linda, né? Então vamos mentalizar Jesus e do lado dele, ao lado das oliveiras, vamos nos assentar. E com ele vamos entrar em sintonia com o Pai. Isso pode acontecer no consultório de um médico, de um dentista, quando estamos na fila aguardando. Aprendendo esse hábito, nós vamos nos tornar muito melhores. Nós estaremos fazendo o que o Emmanuel pede, nós estaremos limpando, higienizando a nossa alma, nosso corpo interno. E a meditação é uma receita maravilhosa que funciona. Temos que fazer esse esforço, ter disciplina, mas a recompensa será imensa. Jesus nos afirmou que podemos realizar tudo o que ele fez, bastando que façamos a nossa parte. Temos que fazer. O outro não vai meditar por mim. Eu tenho que me acalmar. E nós temos que pensar que nós temos medo, sim. E o medo até é bom. Porque através do medo, ele é produtivo porque nós nos precavemos. Nós tomamos cuidado. Nós temos neurose, sim. Nós temos ansiedades. Não vamos nos excluir. Os ansiosos, nós somos ansiosos também. Quem não vê a hora de acabar a pandemia? Uma ansiedade, é um anseio por algo que está por vir. Enfim, se estamos aqui na Terra é porque ainda somos doentes de alguma forma, ainda temos algo a curar. Então vamos correndo buscar o remédio. Vamos nessa fonte interna que todos nós temos, eliminá-la e construir a paz dentro de nós. E do momento que nós temos paz, nós temos tudo. A conquista de si mesmo é um valioso tesouro, visto que está sempre ao nosso alcance, bastando apenas a nossa vontade de querer, de ser. Mas até então nós temos sempre cuidado da vida do outro, né? Da qualidade do outro, pensar no outro, que o outro fez ou deixou de fazer. Isso não é egoísmo, pensarmos em nós nesse sentido. Isso chama-se responsabilidade. Responsabilidade para conosco mesmo e para com Deus. Aqui viemos na Terra, o que viemos fazer? Vamos prestar atenção. E não vamos correr a mais atrás do ter, e sim de ser. Porque nesse momento agora, muitos que tinham já não tem mais. Muita coisa mudou com a pandemia. Somos chamados a refletir mais, a meditar mais, a nos melhorarmos mais, porque já temos condições para isso. E agora, depois do muito que recebemos, vamos fazer 1 minuto de meditação, até para nosso treino, né? Vamos silenciar, cerrar os olhos suavemente. Vamos respirar profundamente e vamos mentalizar uma sala dentro da nossa mente, harmoniosa. E vamos mentalizar Jesus dentro dela, conosco.
E com Jesus nós vamos até Deus, nosso Pai. E assim como abastecemos a energia do dispositivo de um celular, vamos abastecer a nossa energia espiritual nos conectando ao Pai Criador, nessa energia suprema que nos abastece de luz, de paz e de muito amor. E assim, nos sentindo preenchidos com o poder de Deus, com essa força divina, nós vamos para as nossas vibrações. Vamos vibrar pelo planeta Terra e seus governantes. Vibremos pelo nosso grandioso Brasil. Vamos vibrar por esta casa que nos acolhe, pelos trabalhadores encarnados e também os desencarnados. Vamos vibrar pela equipe espiritual que bondosamente está sempre presente, nos fortalecendo. Vamos vibrar pelos hospitais e leitos de dor, principalmente os da Covid-19. Que todos se restabeleçam. Vamos vibrar pelos lares da terra, pela harmonia dos lares. Vibremos por todos os credos religiosos, para que em breve sejamos dirigidos por um só pastor, que é Jesus e Deus nosso Pai. Vibremos pela criança desamparada, pelo órfão, pela velhice abandonada. Vibremos por toda a mão amiga que acolhe, que ampara e que protege. Vibremos também por aqueles que se encontram na marginalidade, que sejam restabelecidos, trazidos de volta para o bem. Vamos vibrar muito amor por aqueles que enveredaram pelo caminho dos vícios de todos os matizes, que possam se reerguer e se restabelecerem no equilíbrio. Vibremos pelos lares dos nossos amigos e familiares. Vibremos pelos nossos próprios lares, para que neste momento a luz divina penetre ali e ilumine a todos que ali convivem conosco. E vibremos por nós mesmos, para que permanecemos nessa sintonia divina e que cada vez mais tenhamos condições de estar, permanecer e de lembrar do Pai durante o dia várias vezes e assim permanecermos conectados com esse mundo espiritual, pois nós somos almas encarnadas, mas que possamos viver aqui na Terra como espírito, como alma em evolução, nessa consciência de ser seres espirituais. Graças a Deus, e assim nós damos por encerrada a reunião desta noite. Desejamos a todos muita paz, muito amor, muita luz, e que na próxima semana possamos novamente estarmos reunidos aqui, em nome de Deus, em nome de Jesus. Muita paz a todos.